Eu me lembro quando eu ouvi a primeira vez o Carne Doce. Eu tava morando em São Paulo, 2013. Eu fiquei tão feliz quando eu ouvi pela primeira vez, sabe? E eu achei assim, poxa, que legal que Goiânia tá surgindo uma coisa agora que não é o stoner rock, né? Que tá indo por outros vias e tal. Eu lembro que tinha aquela música Fruta Elétrica. E eu falei, poxa, que interessante. Até achei uma coisa meio Novos Baianos, assim, um pouco aquela brasilidade, né? Um swing, assim e tal. Quando a gente começou com a banda, com a Carne Doce, eu pensava que a gente estava fazendo meio que a coisa errada, que era difícil ser ouvido. Mas isso sempre me interessou. As letras e artistas que se preocupam com as letras e umas letras mais dedo na ferida e mais políticas. E o que acontece no caso dessas três bandas que você falou, Carne Doce, Bulgarins é bem bacana, porque eu acho que existe uma evolução. Se pegar um show hoje do Carne Doce é uma coisa muito forte. E eu não tenho dúvida que esse crescer deles, eu não tenho dúvida que esse crescer nosso é muito um vendo o outro, assim, sabe? Que não é aquela onda disputinha, tipo assim, vou fazer um show melhor que eles. O Bulgarins é, sem dúvida nenhuma, a banda brasileira hoje que tem mais repercussão internacional, certo? Não tem nenhuma banda que tem uma turnê por várias cidades, do exterior, e eles vão cantando em português. A maior demonstração de propagação do ser é o eco. Com ele meu grito tem força pra derrubar todos os prédios. O bem que eu acho que ele tem muito mais... Ele consegue ter uma visão muito mais sólida de fazer as coisas do que eu, assim. Quando o Beck mandou o som pra um monte de blog ou selo aqui do Brasil, teve gente que respondeu que tinha uma diferença entre lo-fi e mal gravado. Mas, de qualquer forma, a gente sabia que aquelas canções tinham muita potência, assim. A gente não estava preocupado realmente com aquela coisa de gravar bem feito, até porque os estúdios não estavam aí para isso, né? A gente não tinha nenhum dinheiro e nem tinham estúdios para esse tipo de sonoridade, que tinham mais camadas ou que fosse mais viajado. E aí foi essa coisa do Beck mandar esses e-mails, de repente a gente ter essa proposta de um selo americano para lançar a gente. E nisso aí a gente conseguir conversar com qualquer pessoa, meio que tipo assim, pera lá. Eu não preciso tanto de você pra fazer o que eu quero. 6 mil dias, muitos meses, muitas horas, sem parar, sem na iminência do pensamento. Pois o momento é quem vai falar. Em todo lugar, você vai dar entrevista em São Paulo, o nego fala, mas vocês são de um lugar onde só tem música sertaneja. E eu acho que Goiânia tem uma cena musical independente mais rica do que de São Paulo, do que do Rio, do que de qualquer outra cidade no Brasil. Os shows em Goiânia e a cena em Goiânia sempre tendeu a ser de shows que envolvem muito público, que são muito emocionantes, que a galera fica louca e que a gente sua, bica, sabe? Sempre o máximo, assim, esgotamento. Então eu sempre quis ir por aí. Eu nunca quis ser uma artista que... cantar miudinho. Eu nunca quis fazer as coisas miudinhas, eu sempre quis fazer as coisas muito grandes, assim, pretensiosas mesmo. Eu sempre falo que isso que a gente chama de cena tem a ver principalmente com a história dos festivais aqui em Goiânia, né? Então, nesses 20 e poucos anos, esses festivais têm servido de espaço para as bandas dialogarem, né? Porque a hora você está no palco, a hora você está na plateia e aí você entra nessa dinâmica de instiga uma hora, outra hora você é instigado. Primeira vez que eu fui em algum evento em Goiânia foi no Bananá de 2008. E aí meu foco na música mudou, né, completamente, né. Eu já não queria estar no bar tocando cover, pegando um guardanapo ali com pedido, né. Eu queria fazer o som meu, né. E foi tão rico esse momento do fim dos anos 90 para o início dos anos 2000 que Goiânia foi chamada pela imprensa nacional de Seattle brasileira. Que é, tipo assim, pela efervescência de bandas que tinham, o cenário, as bandas do Brasil todo queriam tocar aqui. Cara, esses festivais são fundamentais, eu digo porque quando você começa a tocar em Goiânia, você começa a tocar, querendo tocar nesses festivais, né? Então a gente começa a ter banda e o grande sonho nosso é tocar no Bananada, né? Tocar no Goiânia Noise, no Vaca Amarela. E esses festivais, eles eram onde as pessoas diferentes e rejeitadas e que não se sentiam representadas por essa cultura rural e sertaneja de Goiás, onde elas poderiam se expressar, né? Cara, tem muita banda hoje aqui, cara, que canta em português, que fazem músicas legais e que estão saindo daqui de Goiânia, o Carne Doce tá tocando no Brasil inteiro, sacou? A gente fez um show com eles no Rio de Janeiro que foi maravilhoso.
Foi lindo, tinham, sei lá, 1000 pessoas no Rio de Janeiro pra ver Carne Doce e Bulgarim, sacou? Goiânia tem uma fama muito grande de que o rock aqui é especial, de que a cena aqui é especial e de que a relação público-artista é especial, assim. Virou uma marca da cidade por aí, as pessoas falam disso. Muita gente fala, nossa, tem muita vontade de ir no Bananada, muita vontade de ir em Goiânia. E é até bonito de ver, né, porque até pouco tempo atrás, o que você ia fazer em Goiânia, né? Eu fico imaginando isso, cara. Imagina, a gente tem um ônibus com, sei lá, 4 artistas desses goianos, sacou? Que estão aí chegando fora e vai tocar nesses... Cara, é sucesso em qualquer lugar que for fazer isso, sacou? É sucesso porque as bandas individualmente estão se dando bem indo nesses lugares, nos grandes centros, e juntos elas provaram que são um potencial muito grande. O Dinho, ele tem música pra caralho, ele compõe, tipo, muito bem e numa velocidade, num ritmo, assim, muito absurdo, porque, é sério, tem época que ele deve ter, tipo assim, umas 30 músicas e se ele quiser, tipo assim, toda semana tem uma bela canção pop, gostosa de ouvir, tipo assim, e na voz dele ainda. Vamos lá, tipo assim, o que é popular hoje em dia? Saca? É umas coisas que... O mainstream, o que é pop hoje em dia, ele é uma dinâmica muito louca, cara. O que é pop hoje em dia é polêmica. O que é pop hoje em dia é outra coisa, não é a música em si. Pra mim é tudo sobre canção mesmo, assim, como a canção é escrita e tudo que a gente faz é meio que pra soar bem, se tocar numa rodinha de violão mesmo. Como você falou, tem essa parte da veneração da Salma, né, que é uma figura muito forte no palco, né? A performance dela é incrível, assim, e realmente as pessoas se sentem encantadas mesmo naquele momento ali, sabe? Tem momentos que eu sinto que as letras nem são tão importantes do que o que eu faço com o meu corpo nos shows, assim, do que a força que eu coloco ali, o descarrego que eu coloco no palco, que é uma coisa que foi conquistada, assim, eu não comecei tocando em banda já com essa segurança e com essa desenvoltura, assim, eu era extremamente tímida e não sabia o que fazer com o meu corpo, assim. Mas, inclusive, para vencer essa timidez, eu comecei a ficar cada vez mais extrovertida, mais louca, e a dançar com cada vez mais força, e a cantar com cada vez mais segurança, e encarnando esse personagem que é muito forte, assim, que é, inclusive, uma outra pessoa. Eu mesma... eu sei que aquilo dali é uma outra pessoa. E as pessoas ficam fascinadas por isso, assim, por ver uma mulher tão solta, e às vezes tão provocando, e falando, vem me fuder, e umas coisas, assim... que a gente não fala, simplesmente. Você só quer fazer bem, mas ou não vai me fuder, vai me fazer Diego de Moraes foi a maior referência no sentido de que ele era um cara que fazia letras em português, num cenário em que a maior parte das bandas escrevia em inglês. Quando eu cheguei cantando em português, e eu até vi entrevistas de colegas falavam assim, a gente não tem nada para dizer, por isso que a gente canta em inglês mesmo. E no meu caso, inicialmente, me interessava o quê? A letra, eu tinha uma mensagem para dizer. Todo dia a mesma novela, todo dia cara arroz na panela, todo dia eu sempre penso nela, todo dia esqueço que a vida é bela, todo dia. O Diego, ele quando apareceu aqui, ele foi uma coisa muito chocante pra cena, porque era uma banda de Goiânia que estava em português. É o artista de Goiânia, que traz histórias da cidade. E, tipo assim, o único cara que eu via cantando em português era o Diego, saca? E quando eu vi o Diego, eu ficava, uou, que foda. Então a aparição do Diego de Moraes no cenário traz uma explosão de brasilidade, porque você pega as letras dele, elas expressam todo um trabalho poético, né? Todo um lirismo, toda uma percepção social e existencial, assim.
que vai impactar sobre todos os compositores desse cenário dos Novos Goianos, né? Quase como o pai fundador desse cenário dos Novos Goianos, apesar de ser super jovem, né? Coitado de quem pensa que me faz de coitado, só porque declamo que me deixa incomodado. Não falo só de mim, não é um grito solitário, mas eu não sou um líder, mas também não sou otário. Sou mais eu, sou mais eu, sou mais eu, sou mais eu. E na época, e foi uma época, inclusive, eu circulei muito pelos festivais independentes do país todo. Os shows do Diego de Moraes Sindicato eram shows assim que tinha uma performance, uma provocação, dava muita galera, assim, sabe, que acompanhava aquele trabalho e tal. Depois a banda acabou, né? Depois eu fui para São Paulo, minha vida tomou outros rumos, aconteceu várias coisas e tal. Morri. E até eu me sinto hoje meio que, às vezes eu me sinto um cadáver ambulante, assim, certo? Tipo, eu sei que para uma nova geração eu não existo, assim, nesse sentido que eu sou um cadáver. Que dia bonito pra gente ir embora, que dia bonito pra jogar tudo fora. Dia bonito, é esquisito, por acaso tem alguém aí que nunca chora. E sobre esse episódio que eu tava na UTI, né, após ter desaparecido ali na Rua Augusta, em São Paulo, bem na Rua Augusta, né? O povo até pensou, poxa, será que foi o Diego que inventou essa história? Mas não, de verdade, eu tinha desaparecido mesmo. Até hoje o povo fala, será que o cara desapareceu? Sim, mas o que importa é que eu sou o cara que apareceu novamente, né? Que reapareci, que eu sumi, mas voltei, entende? E tô sempre voltando e me revoltando constantemente e tal. E daí, após esse episódio, no final de 2013, um episódio trágico, né? Que provavelmente eu fui agredido ali na Rua Augusta e sumi e fiquei entre a vida e a morte, né? Fiquei com coágulo no cérebro. E eu tenho muita gratidão às pessoas que organizaram esse evento no momento que eu estava sem plano de saúde, estava no SUS, realmente na UTI. Dizem isso, eu não lembro desse episódio, mas falam que a primeira coisa que eu pedi foi um violão. E para mim isso é muito simbólico. Quer dizer que por mais que eu me lasquei muito na vida por causa da música, a música foi muito desgraçada comigo. Não a música, mas o cenário musical, porque é muito difícil e tal. Mas ao mesmo tempo, a música sempre me salvou. Faz a gente querer entrar, eu acho que na maioria das vezes é esse sonho mesmo, assim, né? E eu acho que, de modo geral, esse universo da música independente no Brasil vive muito disso, sonho. Talvez não seja muito saudável se ter uma expectativa, assim, de, nossa, eu quero viver de música, assim, embora seja um sonho, né, assim. É um sonho, era um sonho, assim, em algum ponto foi, mas era muito mais que isso até, assim, era uma impossibilidade, né, assim, você nunca... Eu vejo em Goiânia, por exemplo, teve várias bandas que lançaram um CD e acabaram. Isso é uma coisa que pode ser investigada. Inclusive o Diego Sindicato. O Diego Sindicato é uma das bandas que teve toda uma trajetória, tocamos, tal. Lançamos o CD, paf! Depois a banda acabou por N motivos, mas um deles envolve essa questão, né, da banda, muitas vezes não ser... lucrativa, e não só lucrativa, muitas vezes gerar despesa, porque é caro você ter uma banda. Tem muita banda que passou por esse processo e reclamou, toquei no Brasil inteiro, mas paguei pra tocar no Brasil. Isso nunca fez sentido, sabe? Porque já é uma batalha pra você sobreviver só como artista, mas aí precisa desse desprendimento, tanto com aquilo que você acha que é a sua arte e tanto com o consumo mesmo, conforto. Ok, o artista tem que ser igual o pedreiro, sim, ele tem que pegar a mão na massa, hoje mais do que nunca, porque hoje o artista tem que saber, ele tem que fazer o marketing dele, tem que cuidar das redes sociais, tem que fazer o merchandising, tem que fazer o show, montar a banquinha ali e tudo. Então o artista tem que estar em várias frentes, a banda tem que estar unida e pensando em tudo, né? E se a gente consegue hoje ser uma banda que toca muito fora do Brasil, eu acho que é graças ao que os outros artistas fizeram durante todos esses anos também, pela música brasileira, sacou? Porque a gente chega lá e a galera conhece sobre música brasileira pra caralho.
E que isso mostra pra gente como que a nossa música é rica pra caralho, sacou? E que uma das coisas que a gente mais tem, que a gente mais exporta e que é mais valorizado lá fora e que poucas pessoas às vezes sabem, é a música, sacou? Não é o futebol, não é, sacou, o petróleo, não é nada disso, é a música, cara. Eu não vivo de música, eu vivo a música, né? A música é parte da minha vida, eu respiro, transpiro música, estou sempre ouvindo, sabe? Minha vida, tudo na minha vida vira música, assim, tipo, pode virar música, né? Eu tô sempre produzindo e tal, mas eu não vivo de música. Hoje eu sou um professor, então nesse sentido eu sou um músico amador. Amador no sentido literal da palavra. Amador porque faz porque ama. Mas se a gente puder unir as duas coisas, o amor e o profissionalismo, a gente vai ter cada vez mais qualidade pro público, pra música, a gente vai ter cada vez mais condição de gerar coisas boas, criativas, sabe? Ter uma cena efervescente, realmente, certo? Não só em eventos esporádicos. É sobre isso, assim, sobre existir uma conversa tão boa aqui entre essas pessoas, ou bandas, ou músicos, que meio que dá pra você meter um caô e falar que tem alguma coisa. Porque existe alguma coisa mesmo, de fato. Espero que daqui 20 anos as pessoas ainda estejam escutando essas músicas que a gente fez aqui. E se sim, aí sim vai poder falar que era um movimento, né? Agora sim, falar que é um movimento é pretensão demais. E talvez, não sei se a gente tem o direito ou se a gente merece esse título de Novos Goianos. Eu acho muito forte. Mas eu acho bonito também, acho bom. Não é ruim, não. Ainda dá pra acordar amanhã e fazer tudo certo. Se eu falasse como os meus pais, se eu fizesse o que é certo, mas a masturbação e essas reportagens e a opinião que eu tenho que dar, eu tinha que ir ali, eu tinha o tempo todo ali, eu tinha tudo pra ver.